Meu nome é Mário Moura, eu sou um mentor de desenvolvimento pessoal, sempre aprendendo e compartilhando, porque o desenvolvimento pessoal é a minha paixão. Atuo como terapeuta emocional, de onde eu tive toda uma história pessoal de superação de mais de 20 anos de um estado depressivo e onde a questão da autoestima, da autoimagem, da autoconfiança foi extremamente abalada. Por isso hoje a gente vai falar sobre a questão de pensar grande, né? Como pensar grande uma vez que você se vê pequeno. E é muito difícil porque na melhor idade muitas vezes existem muitas vitórias, mas o sonho começa grande quando criança e a gente vai envelhecendo, ele vai diminuindo para caber. A gente fez vários vídeos, não deixa de ver, sobre você nasceu para sonhar e realizar, como transformar sonhos em planos, mas a questão da autoestima, da autoimagem e da autoconfiança, ele tem um poder muito grande. E eu digo que sem ele é impossível sonhar grande, é impossível pensar grande, porque é uma limitação. Tudo que a gente fala que é grande, ele vem de um comparativo. O grande precisa do pequeno para se comparar. E o que é pensar grande? Então o desafio já começa aqui. Porque o meu grande pode ser pequeno para você. O seu grande pode ser muito pequeno para mim. E aqui nós temos um problema, e aqui vem um grande adoecimento da sociedade. Esses dias, não faz muito tempo, eu vi um post de um super empresário brasileiro que ele dizia que quem ganha 30 mil reais é pobre no Brasil. E eu vi aquilo e falei, cara, não é possível. E aí eu comecei, fui ouvi-lo e ele trouxe ali os seus argumentos e ele tinha razão. Né? Escola, convênio, casa, carro, IPTU, viagens, seguro, enfim. Pô, eu concordei com ele. Eu falei, nossa, é verdade, quem ganha 30 mil reais no Brasil é pobre. Mas olha, menos de 1% da população, menos de 1% ganha esse valor. E você imagina para uma pessoa que está super feliz ali, que alcançou 5 mil reais e dentro da realidade dela, ela está feliz. Olha como uma, uma mensagem, uma palavra muda tudo. E ela estava muito feliz porque ela estava construindo 10 mil e era o sonho da vida dela ali ganhar 10 mil reais. E agora ela está triste porque. E ela se sentia como rica quando fez 5 mil e estava caminhando para 10 mil. E agora ela descobriu que ela é pobre em relação a outras pessoas. E em relação a ele, a maioria das pessoas é muito pobre, com certeza. E aqui é um grande problema que a gente começa a ter que desconstruir. Então esse primeiro vídeo a gente vai falar de desconstrução, de como a gente vê. Porque também ficar pensando grande começa a virar uma ilusão sem fim, porque só pensar grande, sonhar grande, não traz movimento de ação, fica uma coisa muito distante do ponto A para o ponto B e aquilo não se conecta e dificilmente vai se conectar. Então eu gosto dessa frase, que muitas vezes não é uma questão de vencer por aquilo que a gente não sabe, e sim o que nos impede de vencer é exatamente aquilo que a gente sabe. E é preciso desaprender e desapegar. Eu me lembro que eu trabalhei, e ainda tenho,
um salão de cabeleireiro, 20 anos da minha vida. E quando eu comecei foi muito difícil e as pessoas não deixavam, minha família não acreditava em mim, e aquilo era muito desconfortante. E como eu falei, eu já estava no estado depressivo, já havia tido grandes perdas na minha vida, e aí você vai perdendo, você vai se vendo cada vez menor. E é engraçado que eu tive várias fases na minha vida. Com 20 e poucos anos eu era extremamente arrogante, depois eu fiquei uma pessoa que não acreditava em mim, e isso nunca equilibra, é muito engraçado. E aí eu fui trabalhar no salão de cabeleireiro numa cidade vizinha, fui contratado, e a pessoa falava assim, ó, o profissional vai vir atender. E eu pensava assim, puxa, meu, contratar outra pessoa. E aí a profissional era eu. Bem no começo da profissão foi muito interessante isso. E aí com o tempo aquilo foi se desenvolvendo. E como a gente vê, e várias oportunidades na nossa vida aparecem, e a gente fala assim, eu, né? Recentemente o desenvolvimento pessoal é muito grande. É algo que eu amo demais. Né? Já sou autodidata aí há mais quase 30 anos que eu me desenvolvo nessa área. E algumas palavras eram extremamente difíceis e algumas coisas ele tem um valor muito grande para mim. E aí fazendo um trabalho com a IA aqui, foi muito interessante, que eu fiquei muito emocionado, que foi, descreva, né, como eu sou. E aí ele colocou as características ali, né, do que eu faço profissionalmente, aí ele colocou um nome, eu falei assim, mas eu? Né, porque é uma coisa muito grande, a gente está desenvolvendo um projeto ainda, e a gente gosta muito, e é muito valorizado para mim. Então, eu gosto desse princípio de Salomão também, como imagina em sua alma, assim é. Eu acrescentei, como você imagina em sua alma, como você se sente, assim é. Então, o primeiro desafio é desconstruir as mentiras que se tornaram verdades na sua vida e na minha vida. Que você é velho, que você não merece, que você não pode, que o tempo já passou, que você é muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro, muito preto, muito branco, muito narizudo, muito careca, muito cabeludo, muito. Você é muito. Você não tem um padrão. Então a gente precisa entender isso. Quem nós realmente somos. Por isso que essa primeira parte do pensar grande é desconstruir. Desconstruir aquilo que nos rotularam. Porque nós nascemos para sonhar, evoluir e realizar. A questão do desenvolvimento pessoal, do trabalho como terapeuta, porque da minha maior dor veio o meu propósito de vida. E não se engane, se você não tiver o equilíbrio emocional sobre a trabalhar a aceitação e a desconstrução, nada vai acontecer na sua vida, mesmo que você ganhe algo, as chances de perder são muito grandes. Por quê? Porque você está muito ligado ao passado, à dependência emocional, ao seu falso eu, e isso não tem como prosperar. Acredite, a minha primeira vez que eu falei sobre felicidade eu tinha 44, 43 anos, foi há 6 anos atrás, a primeira vez na minha vida. Uma foto sorrindo é algo de repente boa para você, não existia na minha vida. E o sonhar grande para mim era sobreviver. Imagina, eu jamais estaria aqui falando com você, jamais estaria falando desse assunto. Então, a grande questão não é quem você é, porque esse sonho está dentro de você, mesmo que você largou dele, ele está dentro de você. A questão é porque você não se vê como você é.
Se você é negro, temos uma identidade negra, você é lindo, você é linda. Por que você não se vê assim? A questão não é as outras pessoas, a questão é como você se vê. De repente, no relacionamento, você está sempre no relacionamento abusivo, porque a questão é como você se vê. E sobre seus projetos de vida profissional, a questão é como você se vê. Porque crianças ganham, adultos constroem. E como adultos, você vai ter que ser um líder para subir na escala daquilo que você está desenvolvendo. E não tem como você ser líder de outra pessoa sem ser líder de si mesmo. Por isso a autoconfiança, por isso a autoimagem, por isso a autoestima. Faz sentido isso para você? E hoje, isso é comum. Isso é muito comum. Eu sou chamado de arrogante. Ah, você é muito arrogante. Você vê que. E aqui é a grande liberdade de você saber quem você é. E aí as opiniões de outras pessoas pouco importa. O importante é saber para onde você está indo. Eu gosto muito dessa reflexão, que sucesso é saber para onde você está indo e se sentir bem e se sentir feliz, independente dos resultados das pessoas à sua volta. Se elas estão muito bem ou se não, isso pouco importa, porque você sabe para onde você está indo. Você comemora sim com outras pessoas a vitória delas, isso é muito importante, mas principalmente você sabe sobre o que você está construindo. Não tem a ver com o resultado final, tem a ver com o processo. E o caminho, dentro do processo transformacional e equilíbrio para a vida, tudo está relacionado com o processo. E o resultado final, quando o processo ele é realizado, o resultado final ele é inevitável. Então essa é a primeira parte aqui sobre o pensar grande, que começa em nos vermos grandes. E nos vermos grandes, talvez isso soe até mal para você. É nos vermos como nós somos. E aqui é um grande segredo. É um grande ponto para virada em qualquer idade. Ok? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo e gratidão. Te desejo o melhor se você também quiser saber mais sobre o processo transformacional equilíbrio para a vida, sobre a jornada de ser alcançando o seu próximo nível, que é um processo de mentoria, já um segundo nível para aquilo que você está desenvolvendo, onde a gente trabalha a autoestima, a gente trabalha essa aceitação sobre esse equilíbrio da questão emocional. Ok? Você pode superar, você pode recomeçar em qualquer idade.